posso acreditar no que está a acontecer aqui na internet, recentemente. Eu não acredito. E podem trazer as provas, podem dizer o que quiserem, podem fazer seja o que for. Eu não acredito que haja homens do Ministério que estejam a seguir nas suas redes sociais meninas mais despidas do que vestidas. Isso é mentira. Como é agora mais vulgarmente que se diz, é fake news. E são hackers a querer perseguir os homens do Ministério. Por isso, eu estou aqui indignada por as pessoas estarem a difamar, a caluniar tão arduamente, sem provas. Sem provas mesmo. É terrível. Porque eu não acredito. Porque, aliás, quem está, não é a seguir, mas a perseguir os homens do Ministério, ou certos homens do Ministério, melhor dizendo, porque não são todos, são aqueles mais específicos, são estas meninas que andam mais despidas do que vestidas. Onde é que já se viu um homem do Ministério da Congregação Cristã a regalar os olhos para essas meninas sem vergonha? Para essas meninas mais despidas do que vestidas? Eu não acredito. E mesmo me tragam provas, eu não acredito. Não acredito. E vou-vos dizer uma coisa. Eu coloco o pescoço dos irmãos que estão no Brás, os presidentes, os vice-presidentes, os secretários, os administradores, por estes homens em como eles não seguem estas meninas mais despidas que vestidas. E por isso mesmo eu estou aqui a querer defender a honra, a verdade. E nós vamos saber de quem é que eu vou defender a honra e a verdade a seguir. Venham acompanhar, porque eu estou de veras indignada. Estou revoltada. Como é que é possível as pessoas falarem assim tão descaradamente de algo que jamais subiu ao nosso pensamento? Onde é que já se viu? Homens do Ministério que sobem ao púlpito, que vão reger, que são populares e que seguem nas suas redes sociais meninas mais despidas do que vestidas. Que pouca vergonha! Quem levanta uma calúnia, uma difamação dessas? Que Deus tenha misericórdia! Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz, este é o canal Toda a Verdade. Quero desde já pedir desculpa se o som do áudio não for do melhor, mas surgiu aqui um imprevisto e eu vou ter que me arranjar da melhor forma, mas com certeza todos vós ireis entender o que eu tenho aqui para vos falar. E que é, com certeza, com estes senhores do Ministério que estão com os olhos bem arregalados para seguir estas meninas mais despidas do que vestidas. E acompanhem o vídeo porque vou trazer aqui, vou falar até mesmo do ancião de Dracena e do encarregado regional de Cabriúba. Vou, entre outros, e que vou começar mesmo agora aqui de Portugal. Para quem acompanha o canal, bem sabeis de que isto não é novidade aqui neste canal Toda a Verdade. Pois bem, já tenho feito referência a determinados irmãos do Ministério que seguem nas suas redes sociais as meninas mais despidas do que vestidas. Mas claro está, eu não posso passar em branco e ficar indiferente de falar mais uma vez sobre esta situação escandalosa. Sem dúvida que é escandalosa, mas que não é novidade, nem é sequer bombástica. Só quem não assiste aos vídeos aqui nas redes sociais é que poderá achar que é bombástico e que é novidade. Entre alguns que eu vou referir, tem outros que não fiz referência e que vou explicar por que razão é que eu não fiz referência. Mas entre esses que eu fiz referência, tem um de Portugal, que é o ancião que gosta de ver as meninas mais despidas do que vestidas, o ancião da Redinha, e
este ancião de Inglaterra, o ancião da confusão, que esteve até recentemente em Água Rasa e que contou testemunhos miraculosos, louvado seja o Senhor. Não sei. E também eu vou falar do ancião de Dracena e também, claro está, não poderia faltar de falar do encarregado regional de Cabriúba. Sim, esse que eu já fiz referência noutros vídeos, mas deixem-me, por favor, vos relembrar, pois parece que há uma certa amnésia. Não, não é amnésia, eu sei. Eu compreendo perfeitamente, são diversos assuntos que surgem. Mas deixem-vos aqui relembrar este caso de Inglaterra, o ancião da confusão. Sim, que quem o vê, não diz aquilo que ele é, um malandreco e um safado. Além de deixar a esposa com 7 ou 8 filhos em Inglaterra, vem para o Brasil para desfrutar de umas férias. E a mulher, a escrava, a criada, é que tem que cuidar dos filhos. Não, não, Laurinda, tu estás a ser injusta. Ele veio para servir ao Senhor. Veio para servir ao Senhor. Não é? Veio para servir ao Senhor. Portanto, deixa de ser má língua. E em relação a ser má língua, referente ao último vídeo que eu fiz, houve certos comentários em que as pessoas, infelizmente, não viram o vídeo, não entenderam, e eu sou obrigada aqui a explicar um pouco. Eu nunca referi que o ancião que foi mexer nas coletas. Simplesmente ele recebeu ajuda da Piedade de Diáconos, que foi estabelecido numa reunião onde não estava um dos diáconos mais velhos de Inglaterra e onde foi aprovada essa ajuda para esse ancião da confusão. Porque acreditem que se esse diácono, e que foi escrito na carta de renúncia desse mesmo diácono, se isso tivesse sido levado à reunião quando ele estava presente, isso não iria ser aprovado. Portanto, aproveitaram a ausência desse diácono para aprovarem algo que não deveria ser aprovado, nem sequer apresentado. Uma ajuda de 3.000 libras, que equivale a mais de 22 mil reais. Por isso mesmo, portanto, estão esclarecidos. Agora eu vou aqui relembrar que este ancião da confusão, ele é um malandreco. É, que ele persegue nos stories do WhatsApp as fotos das irmãzinhas que elas colocam. Além de que já houve assim uma suspeita, de mesmo até nas igrejas onde ele atende, dele ter assim uns olhares um bocado impróprios para um homem do ministério. Claro está que quem se sentiu incomodado quis tirar a prova dos 9. Vamos lá ver se és aquilo que eu estou a imaginar. Houve um grupo de irmãs que falaram entre si e que decidiram, pronto, vamos fazer isto desta forma e daquela, para ver se ele realmente vai observar ou não as nossas histórias no WhatsApp. Pois bem, a verdade é que sempre que uma foto era lançada, ele era o primeiro a observar. Vai outra, novamente. E vai a seguinte, e vai a seguinte, e vai a seguinte, e vai a seguinte. Ele era o primeiro a observar. E, claro está, que acharam estranho. Começaram a fazer mais umas provas reais. Com isto tudo, tiraram mais de 100 prints, portanto, tiraram os prints à tela, para poder constatar tudo isso e provar de que realmente este ancião da confusão é o primeiro a ir observar o que é que as irmãs postam nos seus stories. E quando são assim umas roupas menos
como, por exemplo, roupas de exercício físico, roupas se calhar até mesmo para mostrar alguma peça de lingerie ou qualquer coisa do género. Estou assim eu a dizer, estou aqui a divagar. O safado, o malandreco, e se calhar é por isso que ele tem 7 ou 8 filhos, não é? Vai logo observar os stories das irmãzinhas. Portanto, as irmãzinhas puseram-se de cautela e de prevenção. E como que este ancião da confusão não é de confiar, mas sim de cautelar. Até rimou. Portanto, e eu já fiz referência até a este ancião da confusão sobre isso. Até coloquei os vídeos, o link dos vídeos, na parte da comunidade. Quem quiser ir assistir, pode ir assistir. Estão lá. Mas isto vai progredindo. Tem um ancião de Portugal, um ancião da Redinha, o que gosta de ver as meninas mais despidas do que vestidas, e que foi, em sua defesa, dizer que era os Acres, foi os Acres, e é isso a desculpa, a defesa que têm. São os Acres. A culpa é dos Acres. A culpa nunca é deles. A culpa é dos Acres. Mas que engraçado, é só deles que é os Acres. Mas não, calma. O Ministério de Portugal condescendeu, não é? Pronto, uma pessoa doente, vamos condescender, vamos perdoar. E neste perdão é que as coisas estão a levar um rumo, é como uma bola de neve em que começa e depois, quando quiserdes tomar alguma medida, não ireis poder tomar. A verdade é essa. Porque isto está a levar a um caminho assustador. Tem um ancião de Dracena, outro que em tempos, já casado, abordou, quis agarrar uma irmãzinha onde ele ficava, onde ele, quando viajava, ficava na casa dessa família, e ele quis abraçar a irmãzinha, assediou. Eu não vou estar aqui a dizer o local, mas eu tenho a gravação desse testemunho. Portanto, a verdade é que um homem do ministério, com a responsabilidade que tem, ter uma atitude dessas, o que é que se poderá dizer? Visto que ficava em casa desse casal, essa irmãzinha se casou, é esposa de um ancião, porque a verdade é o marido entregou o ministério, mas mesmo aqueles que entregam o ministério nunca deixam de ter um ministério, seja de ancião, de diácono, não é? Convenhamos, é esta a realidade. Para mim, não. Como é que se pode permitir que continuem com uma responsabilidade destas? E vão dizer, não sabia. Está bem, não se sabia, mas agora sabe-se. Mas não há como provar. Mesmo com provas, vocês não fazem nada. Ou fazem? Não fazem. Com provas ou sem provas, vocês não fazem nada. E agora, por último, tem este ancião Este ancião não. Eu sei que ele tem, ou tinha uma promessa que é para o ancião. O encarregado regional de Cabriúba. Aqui está um assunto sério e delicado, além dos outros. Mas eu vou falar aqui deste encarregado regional, em que o próprio Ministério do Brás sabe perfeitamente que este encarregado regional, já em tempos, traiu a esposa. Eu não estou a levantar nenhuma difamação, porque Cabriúba toda, mesmo o Ministério, não é irmão António, ou irmão Toninho, como quer. Atenção que eu não estou a atacá-lo, nem estou aqui a fazer denegrir a sua postura. Tenho respeito por si, porque sei perfeitamente que o irmão é um homem de Deus. E que se calhar até poderia ter vontade de
colocar este menino, pegar na orelha e colocá-lo porta fora e dizer assim, tu aqui não tens mais ministério. Acredito perfeitamente, perante a sua índole e a sua personalidade como homem de Deus, acredito que sim. Mas se calhar outras vozes mais altas não o permite fazer. Não sei. Mas a verdade é que este ancião de Cabriúba, e lá estou eu com o ancião de Cabriúba, fogo, Deus me livre, não me digam que o vão colocar como ancião. Vão tirar de encarregado regional e o vão colocar como ancião. Só falta, não é? Para provocação do povo, só falta colocarem-no como ancião. Mas este encarregado regional, todos sabem que ele traiu a sua esposa. E que não foi só uma vez. Não, não foi. Agora, ele seguir estas meninas mais despidas do que vestidas, isto, eu muito sinceramente, eu não sei o que é que falta para vós o sentardes. Há várias razões para sentardes este encarregado regional de Cabriúba. E muito sinceramente, este é o caso um dos casos mais escandalosos, além do ancião de Inglaterra, que esse é um caso mesmo escandaloso, porque há irmãs que tiraram prints e o Ministério, e principalmente o ancião de Dracena, faz ouvidos moucos, ignora a situação, antes ainda o coloca num palanque para testemunhar. Mas quem é o ancião de Dracena? Perante o que ele já fez. E outra coisa mais. É que o ancião de Dracena, até mesmo o ancião Baco, estão recordados de uma viagem para Israel. Em que eles tiravam fotos, selfies e tudo mais com uma determinada irmã, que eu não tenho nada contra ela, que fique bem aqui registado, não tenho nada contra ela, mas é uma irmã vistosa, bonita, com uma boa apresentação, mais espampanante do que é normal numa modelo de mulher da congregação. Note-se que eu sempre fui contra esses perfis de estabelecer que é uma mulher de Deus porque tem cabelo comprido, sai até ao chão, mangas compridas. Eu sou contra esse estereótipo. Sou contra, porque o que interessa é o que está aqui dentro. Mas este tipo de anciães, como o ancião Baco e o ancião de Dracena, estarem sempre com um sorriso, parece que estavam-se a babar, sabem? Aqueles badalhocos, aqueles velhos badalhocos mesmo, que quando estão com uma mulher jeitosa, bonita, ficam-se a babar. Inclusive este ancião de Dracena, em que a esposa estava no quarto de hotel porque estava doente, não deixou de ir passear porque esta irmã estava englobada nesse grupo. Eu não estou a dizer que a irmã tem culpa. Calma aí. Eu estou aqui a colocar a irmã de parte, que não tem culpa. Não tem culpa que os homens sejam levianos, sejam badalhocos. E que não respeitem principalmente as suas esposas. Ela vai dizer, ela ainda está com muita maldade nos olhos. Não, não é com maldade nos olhos. Sabem? O que eu tenho visto na vida dá para entender muita coisa. Ainda vocês não sabem. Muita coisa. E dá para perceber nos olhares de certas e determinadas pessoas o que lhes vai na alma. Vocês não se esqueçam que os nossos olhos são a nossa alma. E que se puderes observar bem, olhos nos olhos, assim, cara a cara. E quem não tiver medo, deixa-se observar olhos nos olhos. E vê-se muita coisa, sente-se, analisa-se, observa-se muita coisa. Portanto, como eu estava aqui a referir, já nessa época, quando foram viajar para Jerusalém, em que bajulavam essa nossa irmã, que tipo de bajulação é que estavam à espera? Que nem cães a babar-se? Me desculpem-me, perdoem-me, mas às vezes
Eu fico tão indignada com estas coisas que... Mas é o que é. É o que é. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, que tape os ouvidos, que não ouça. Desliga agora aqui e vá à sua vida. Mas a verdade é que não há sequer ninguém que tenha credibilidade, que tenha um bom testemunho de dizer assim: meu menino, anda cá. Tu fizeste isto assim, 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 assim. Isto não nos vais enganar que é Acres. Não nos vais enganar porque nós sabemos que tu traíste a tua mulher. Nós sabemos. E que temos vindo a tolerar e temos vindo aqui a pensar que tu tiveste remodelado, tiveste esquecido tudo isso. Mas afinal de contas não. Então agora, meu menino, faz uma coisa. Vamos dar uma chance de tu entregares o ministério. Entrega o teu ministério. Para não sofreres a humilhação de que fomos nós que te tiramos o ministério. Entrega o teu ministério. Faz isso, filho. Em memória até do teu pai. Porque se teu pai fosse vivo, eu digo-te uma coisa, ele partia-te os dentes todos que tinha na boca. Porque além de desrespeitar as próprias esposas, de desrespeitar a família, os filhos, de desrespeitar o seu testemunho, até na própria sociedade, há uma coisa que estes homens se esquecem, redondamente. Estão a esquecer que estão a desrespeitar principalmente Deus. Mas se eles não respeitam as próprias esposas, como poderão respeitar Deus? Digam. Está mais que óbvio. 2 mais 2 são 4. Se eles não respeitam a própria família, como podem respeitar Deus? E é isso que nós temos visto. Infelizmente, homens que usam o púlpito de uma forma sem temor, sem respeito e sem qualquer coisa que seja de Deus, sem o Espírito de Deus. Como pode o Espírito de Deus descer no coração destes homens, se o coração destes homens está sujo? E depois fazem tantas reuniões gerais de ensinamentos, ainda agora, recentemente, que fizeram esta reunião geral de ensinamentos, em que vêm estes ensinamentos, que calma, que eu vou fazer um vídeo sobre os ensinamentos, sobre o que foi escrito. Em que uma das partes diz que quando alguma coisa não estiver bem entre o casal, para socorrerem ao ministério, ao ancião. Mas vós estáis bem da vossa cabeça? Sinceramente, estáis bem da vossa cabeça? Quer dizer, o ancião, o ministério tem que estar isento para poder pregar a palavra de Deus e Deus se usar da forma que Deus quer para falar ao povo e o povo saber que Deus que fala com eles. Em vez disso, se tivesses escrito: quando algum casal estiver em conflito, estiver com problemas, recorram a um terapeuta de casal. Mas não. Recorram ao ministério, aos anciães. E as vítimas que sofrem violência doméstica também vão recorrer ao ancião? Quê? Vai dar um soco quê? No homem? A irmã da Obra da Piedade vai dar um puxão de cabelos à esposa que também faz violência doméstica ao marido? É isso? Não, não é isso. É isto que está a faltar, estas bases de entendimento. Isto é revoltante, em que vós tendes a consciência de que isto é verdadeiro, é verídico, que estes homens que têm ministério, que estão a seguir estas mulheres, estas senhoras, estas periquetes, estas senhoras que têm a sua profissão, e eles, todos babosos, vão seguir. Mas vocês fazem das pessoas burras, ignorantes. Há sempre um que é mais inteligente e que vai ver as coisas. Vocês não imaginam, pois não?
E vós aí no Brasil pensais que é só aí no Brasil que acontece? Não, não é. Como eu já disse, há um ancião que gosta de ver as meninas mais despidas do que vestidas aqui em Portugal e que eu fiz referência. Portanto, isto para mim não é novidade. E há outros casos que eu tenho aqui em mãos, comigo. Tenho as provas comigo. E vão dizer, porquê é que ela ainda não expõe? Não, não exponho, sabe porquê? Há uma família. Cada um faz as coisas conforme acha que tem que fazer. Se vai dizer assim, a Laura ainda tinha vontade de expor? Tinha. Tinha vontade de desmascarar? Tinha. Tinha. Mas infelizmente o Ministério, eu estou a falar aqui de Portugal, infelizmente há irmãos que têm conhecimento e que continuam a deixar permitir que esses homens continuem a atender os cultos. A Irmandade sente uma frieza e não sabe por que razão é que sente uma frieza. O Ministério, tanto seja de Portugal como até do Brasil, além de não respeitar Deus, a vontade de Deus e aquele lugar que os homens são destacados para serem colocados para servir a Deus, há uma coisa que não respeitam. É a família. E agora eu vou colocar a pergunta que não quero calar. Eu quero aqui perguntar, tanto ao Ministério do Brasil como ao Ministério aqui de Portugal, ireis permitir que estes homens do Ministério, que seguem estas meninas mais despidas do que vestidas, continuem a exercer o seu ministério? É isso? É isso? Porque nós sabemos quais são os estatutos do Ministério. Tem que ser pessoas idóneas, homens de uma mulher só. Não se envolveu. Cobiçou. Olhou. Em relação ao encarregado regional de Cabriúba, o que é que ireis fazer? Já que ele tem vindo a ir contra os ensinamentos, que é de filmar, de fazer a propaganda que ele faz, ainda agora recentemente nos Estados Unidos, de fazer toda essa propaganda, em que ele próprio disse que acatava e até concordava com esse ensinamento de que tivessem cuidado nas redes sociais. Pois. Está bem. Eu vou ficar a aguardar o que é que vai ser feito a estes homens todos que foram aqui divulgados. Aqui de Portugal eu vou ficar a aguardar que seja feita alguma coisa a alguns irmãos a quem eu já fiz referência convosco em privado. Em privado. Em privado. E acreditem numa coisa, que se nada for feito, eu lamento profundamente, mas eu vou ter que expor. Eu vou ter que expor. Lamento. Não. Lamento à família de ter que expor. Eu vou aguardar. Eu vou aguardar. Porque eu sei que vocês veem estes vídeos e que alguém sempre que vos faça chegar estes vídeos. E vós bem sabeis que aquilo que eu falo, que aquilo que eu faço, só em última instância. Porque eu procuro falar convosco, chamar a atenção a este assunto, independentemente dos argumentos que podeis utilizar e das desculpas. Eu vou dizer, há uma situação que vocês podem dar, uma oportunidade. Por favor, meus irmãos, entreguem os vossos ministérios. Lembram-se do irmão Diamantino, o cooperador que atendia no Pinhão? Lembram-se? Sim, esse irmão. Em que houve alguém que disse que houve testemunhas. E que vós chamastes as testemunhas e disse que realmente houve um envolvimento do irmão Diamantino com uma outra irmã. Mas por acaso vocês estavam lá para ver? Hein? Não, pois não. Tiveram testemunhas. Agora nas redes sociais, os prints que se tira, as provas que se têm, são testemunhas fulcrais
para retirar o ministério a muitos deles. E vós retirastes o ministério ao irmão. Aliás, aconselhastes a ele entregar o ministério. Não foi? Irmão Diamantino, perdoo. Eu sei que o irmão acompanha o meu canal. Perdoo estar a mencionar o seu caso, mas isto tem que ser falado. Com ou sem razão. Se agisteis certo ou errado, não sei. Se calhar até houve razão. Não, isso não interessa se houve razão ou não. Mas vós fizestes. E agora porquê é que não fazem? Porquê é que não fazem? O que é que vos impede? O que é que as pessoas em causa têm contra vós? Que vos faça impedir de tomar uma atitude? Anciães do Brás. Será que lá estou eu com o ancião, com o encarregado regional de Cabriúba, tem alguma coisa na manga que vos faça impedir de tirar o ministério a este encarregado regional de Cabriúba? Porque isto é escandaloso. É a traição que ele teve com a esposa. Agora isto nas redes sociais do Instagram. Que exemplo é que quereis dar ao povo? Quer dizer, fazeis os ensinamentos para o povo fazer, para o povo executar. E depois, vós ficais sentados à sombra da bananeira a assistir ao espetáculo todo e dizer assim, olha que bonito e tal. A rirem-se, não é? Tendo o rabo trilhado, é isso? É isso. É por isso que não tirais o ministério ao encarregado regional de Cabriúba. Ele deve saber de muitos podres vossos. Deve ser por isso. É. E ao Ministério aqui de Portugal, porquê é que não fazeis nada aos restantes? Por que razão é que não retirais o ministério ao ancião da Redinha? Ao que gosta de ver as meninas mais despidas do que vestidas? E que ameaçou com um processo a alguém. Não foi a mim, mas foi a alguém que ele ameaçou com um processo. Em que a família sofreu perseguição porque era o ancião, o máximo. Não me vou alongar mais. É pena que tantos milhões sejam gastos numa reunião geral de ensinamentos só para encontros, desencontros, para, imaginem-se só se calhar, entre estes anciães ou estes irmãos, anciãos não, entre alguns irmãos de ministério, porque eu não posso generalizar, há homens de Deus e que com certeza estão chocados com isto tudo, envergonhados, e que se tivessem um buraco enfiavam a cabeça nesse buraco e desapareciam. Mas infelizmente estas reuniões gerais de ensinamentos servem também para certos determinados irmãos de ministério se reunirem, comentarem certas e determinadas irmãs, se calhar até irem até alguns motéis com algumas meninas, não é? É, porque ir à reunião geral de ensinamentos é top, é a cereja no topo do bolo. Para alguns, sabe-se lá o que está por detrás. Fica aqui a recomendação. Anciães responsáveis do Brás, o que é que ireis fazer com este escândalo das redes sociais em que irmãos que têm ministério seguem as meninas mais despidas do que vestidas? Anciães de Portugal, ministério que tem a responsabilidade, ancião de Dracena, o que é que vai fazer com o seu pupilo, o ancião da confusão? O que é que vai fazer com o seu pupilo, ancião Baco? Que não está esquecido. Não pensa que está esquecido. Não. Tudo é feito no tempo de Deus. Acreditem. Tudo é feito no tempo de Deus. Não pensem que o ancião Baco é um santo. Não é. Nem tal
nem sequer chega aos calcanhares de um santo. Não. Não. Vou ficar por aqui. Simplesmente acabo com isto, por dizer que isto para mim não é novidade, disto das redes sociais. Se para vós é, lamento, é porque não acompanham o canal Toda a Verdade, porque senão não ficariam estupefactos, incrédulos com o que tem vindo a acontecer e que tenho vindo aqui a referir, já referi há uns meses atrás. Meus queridos e minhas queridas e prezadas irmãs, irmãos, inscritos, um grande bem-aja a todos vós que estáis aqui, que colaborais com o canal, com os vossos comentários, com as vossas partilhas, aos novos inscritos, que Deus vos abençoe. E, por favor, não escrevam comentários levianos, sem primeiro ouvirem uma, duas ou três vezes o vídeo e entenderem o conteúdo do vídeo, por favor, está bem? Acompanhem-nos nas restantes redes sociais, estamos aqui para falar somente a verdade e toda a verdade. Quero deixar aqui um grande bem-aja à equipe deste canal, que tem vindo a trabalhar arduamente para que todos os assuntos que chegam até vós sejam com veracidade, idoneidade e transparência. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.